Quer Isso. Então, vamos lá. Então, continuando a nossa série sobre teoria integral, hoje é o segundo encontro de 6, e hoje a gente vai falar, então, sobre sombra. Lembrando que, quando a gente fala de teoria integral, o cara que criou esse mapa é o Ken Wilber, que está aí nessa foto. Então, ele criou um mapa sobre... No fundo, ele estudou muita coisa, ele juntou muito conhecimento e ele organizou. Ele tem mais de 25 livros traduzidos, e quando a gente fala de teoria integral, a gente fala das 6 lentes, né? Foi a forma como ele organizou, e no nosso encontro passado, a Cláudia trouxe um resumão, São para mim? 5. São São 5 5? lentes. Falei 6? São 5 lentes, são 6 encontros, são 5 lentes. Na semana passada, a Cláudia deu uma grande passada aí pelas 5 lentes, e durante esses 6 encontros aí a gente vai aprofundando. Quando a gente fala de sombra, não é uma lente específica da integral, mas é um tema que atravessa todas as lentes. Por isso que a gente resolveu trazer esse tema hoje, e inclusive no próximo a gente vai falar sobre a prática de vida integral. E para quem já teve contato com esse livro, o primeiro capítulo que o Ken Wilber traz é relacionado à sombra, porque ele diz que se a gente não trabalhar a sombra, não adianta trabalhar os outros módulos da prática da vida integral, né, que a gente chama de PVI. Então, quando a gente trabalha essas práticas, é o nosso tema da segunda-feira que vem, a gente trabalha sombra, corpo, mente e espírito. E o primeiro que ele trabalha é a sombra, porque isso é um tema que atravessa todas as lentes. Bom dia para quem não viu ainda, quem entrou agora. Queria pedir para a Cláudia convidar vocês para a gente, antes de entrar nesse tema, a gente fazer uma interiorização, para a gente se conectar com a luz. Cláudia. Vamos lá. Quem já é assíduo aqui da Rota, com certeza já conhece. É um trechinho do livro chamado Return to Love, da Marianne Williamson. E a ideia, quando a gente traz esse tipo de prática de interiorização, é para a gente observar o nosso estado interior. Então, eu convido todos a respirar, uma expiração mais profunda do que a inspiração. Quem quiser, fecha os olhos, senão apenas se conecta com o seu estado interior. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos e poderosas além da medida. É a nossa luz, não nossa sombra, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante e talentoso? Na realidade, quem é você para não ser? Você representar um papel pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras ao redor de você. Quando deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente permitimos que os outros também brilhem. Enquanto somos libertados dos nossos próprios medos, nossa presença automaticamente liberta os outros. Marianne Williamson. Bom dia. Bom dia. Então, a gente vai falar sobre esse tema, né? É um tema que para que a gente toque ele, não é fácil. Então, até o nome sombra é lindo, né, Débora? É bem lindo esse.
Então, é um tema que não é fácil, é um tema que normalmente a gente trabalha em terapia, trabalha em programas de autoconhecimento, em autoeducação. É um tema bem profundo. E assim a gente vai encontrando a nossa luz. Lembrando que todos nós temos luz e sombra. A gente vive numa dualidade, né? O bonito, o feio, a luz, o dia. E o nosso desafio como ser humano é integrar a luz e sombra. E quando a gente vai percebendo aquilo que a gente coloca na nossa sombra, a gente pode colocar a luz nisso, né? E assim a gente vai ampliando a nossa, a nossa consciência, a nossa essência. E eu vou então abrir aqui o slide novamente. Então, como eu disse para vocês, na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre prática de vida integral. E quando a gente fala de prática de vida integral, o primeiro módulo que a gente trabalha é a sombra. Aqui eu tirei foto dos livros que eu tenho aqui em casa sobre sombras, são livros que eu já li. Esse livro aqui é muito bom, foi o último. Esse aqui é um olhar da antroposofia, também é super interessante, da Sônia, e do Deepak com a Deb, né, que é a mesma autora desse livro aqui, e com a Marianne Williamson. Esse texto que a Cláudia leu agora é da Marianne Williamson. Tá bom? E se eu não me engano, Cláudia, tem um vídeo no YouTube, não sei se é um audiobook ou se é um comentário sobre esse livro, né? Tem um documentário, eu vou colocar com a Debbie Ford, que ela fala sobre o efeito sombra. É muito Efeito bom. Vou sombra. colocar lá no grupão também. Isso. Bem lembrado, Van. Então, trazendo o Jung, ele traz esse conceito de sombra, e ele diz que ninguém pode se tornar consciente da sombra sem um considerável esforço moral. Então, realmente, é um esforço, porque normalmente é um campo de dor, e porque isso envolve reconhecer aspectos renegados da personalidade, como presentes e reais. E tem várias frases dele, bom, e de outros autores também. Eu trouxe essa daí, que a sombra não revelada vira destino, né? Tem uma outra que fala também que aquilo que a gente resiste persiste em nós, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento vertical, um dos temas, eu acho que é o sexto, né, Cláudia, que a gente vai trazer quando fala de teoria integral. Então, quando a gente fala de desenvolvimento na vertical, a gente está falando muito desse desenvolvimento que está relacionado ao autoconhecimento. Então, tem o desenvolvimento que é na horizontal, quando a gente falar da linha das lentes, né? Então, tem aquilo que é expansão, eu adquirir novos conhecimentos, né? Eu conhecer, por exemplo, finanças, um novo método, uma nova teoria, e tem o crescimento que a gente fala que é na vertical, que é quando a gente mergulha em nós mesmos. E esse mergulho normalmente está muito ligado à nossa sombra. Tem um desenho, tem uma imagem, eu já volto ali no outro, que eu gosto dessa explicação aqui, para mim me ajudou bastante a entender, porque o Jung chama de self aquilo que é a nossa essência. Então, assim, quando a gente nasce, a gente é pura essência. E aí, a gente vai sofrendo alguns traumas, né? Todos nós temos traumas infantis, né? Alguns mais densos, alguns menos densos. E para lidar com esses traumas, com essas sombras, a gente vai criando máscaras. Então, a gente tem uma essência, a gente tem uma camada que é aquilo que eu escondo e aquilo que é difícil para mim, e eu crio uma máscara que é aquilo que eu mostro aos outros. Então, como é que nasce
né? As nossas sombras. Eu peguei um pedaço do texto desse livro aqui, que fala que o nascimento da sombra ocorreu quando éramos pequenos, antes que conseguíssemos filtrar as mensagens. Então, a gente sabe, quando a gente estuda até os setênios, que até os 7 anos, o nosso sistema nervoso ainda está em desenvolvimento e a gente não consegue ainda filtrar, né, o que é realidade, o que é ilusão. Então, a sombra normalmente nasce nessa época. Fomos chamados de egoístas porque pegamos mais biscoito do que deveríamos, né? Ou nos empolgamos e gritamos uma resposta nos primeiros anos da escola, e as crianças nos encararam aos risos. E aí decidimos nunca mais correr esse risco. Então, quando a gente fala de traumas, existem vários níveis de trauma. Então, o trauma, por exemplo, pode ser eu ter sido chamado de egoísta, né? Porque eu peguei biscoito mais do que deveria. Eu devo ter esse trauma na minha vida, porque eu sempre fui gulosa. Quando a gente, né, quando a gente se expressa, quando alguém, né, quando a gente sofre algum bullying na escola, ou quando a gente ouve alguma crítica do nosso pai ou da nossa mãe, de alguém da nossa família. E aí essas mensagens negativas, elas vão ficando enraizadas no nosso subconsciente. Então a gente nasce com uma essência, né, com a nossa pureza. A gente vai passando por esses pequenos, né, eventos, traumas, e a gente dá um jeito de lidar com isso, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma sombra, pode ser uma questão, por exemplo, de autoconfiança, e eu crio uma máscara de alguém que é muito forte, né? Ou de alguém que é perfeito, porque eu tenho muita dificuldade em ouvir crítica, por exemplo. Então, quando a gente trabalha em autoconhecimento, em terapia, no fundo, a gente tem que, né, a gente tem que conseguir passar pela máscara, encarar as sombras, que normalmente é a parte mais dolorida, para que a gente chegue na essência. Deixa eu parar um pouquinho de compartilhar. Faz sentido para vocês? Alguém quer? Cláudia quer completar? Ou alguém quer completar? Eu fiquei com vontade de fazer um alto jabá. Por que o Enneagrama é tão poderoso quando a gente fala de autodesenvolvimento? Porque ele nos traz de uma maneira muito objetiva as máscaras. Quando a gente fala dos 27 tipos de personalidade, esse estudo que existe há mais de 5.000 anos em relação ao desenvolvimento do ser humano, nos coloca em contato de uma forma super objetiva com as máscaras e automaticamente com as sombras, e nos ajuda a entrar em contato com a essência, mas daí isso aí é um caminho totalmente autônomo e individual de cada um, né? E tem aquela outra autora também, Ivan, que me deu vontade de citar, a argentina, como é que ela chama mesmo, aquela da biografia? A Laura Gutman? Laura Gutman, ela tem alguns livros, a Laura Gutman, que ela fala que o trabalho de um terapeuta nada mais é do que contribuir com que as pessoas acessem a sua sombra. Com delicadeza, tocar, né, de mão dada com essa pessoa, levar cada um que está buscando esse desenvolvimento, essa dissolução desses traumas, entrar em contato com a sua própria sombra, de uma maneira delicada, porque é bastante dolorido, né? Então, tem 2 livros da Laura Gutman também que a gente já utilizou em algumas jornadas, eu e a Vanessa, e que ajuda muito a gente a fazer esse trabalho de acessar a sombra. Isso, e eu lembrei agora, Cláudia, você me mandou do Enneagrama um vídeo, eu gostei de uma metáfora do airbag, né, que tem nesse, que ele fala que quando a gente compra um carro, tem um airbag lá, a gente não vê, né, e quando acontece um acidente, quando acontece um evento, é que ele se projeta. E essa metáfora é assim, quando a gente fala desses traumas infantis, lembrando que quando a gente aterriza e quando a gente encarna, a gente traz alguns recursos com a gente. Então, o mesmo evento, né, o mesmo acidente pode disparar o airbag, como pode não disparar, né? Então, por exemplo, em duas crianças, uma pode ser chamada de egoísta porque pegou lá a bolacha,
e a outra, né, e a outra também ser chamada, mas em uma aquilo pode causar, vamos dizer, um pequeno trauma, como em outra isso pode não ser nada. Então, lembrando também que esses traumas, né, estou usando essa palavra, que a gente sofre quando é criança, depende também muito da forma como a gente reage. E isso depende dos recursos que a gente trouxe, depende do que a gente, né, quando a gente estuda Enneagrama, a gente estuda que né, a gente fala que é uma mochila, são recursos que a gente traz para essa existência. Então, assim como a gente traz dons e talentos, a gente também traz já recursos para lidar com os eventos. Né? Aí cada um na sua crença, de onde que vem esses recursos, mas o fato é que a gente vem com um jeitão ali, né? A gente vem com... Então, uma mesma situação para uma criança, né? Se a gente pegar irmãos gêmeos e pedir para os irmãos descreverem o pai e a mãe, cada um vai descrever provavelmente de uma forma diferente, porque cada um lida com aqueles comentários, com o que houve, com os eventos, de uma forma diferente. Né? Cada um vem com seus desafios. Ok? Faz sentido? Alguém quer complementar? Então, vou para o slide de volta. Se quiserem complementar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Então, a gente tem aquela essência, a gente vai sofrendo nossos traumas, e para lidar com isso, a gente cria uma máscara, que é aquilo que a gente mostra no mundo. Né? Então, aqui, quem realmente nós somos, cadê meu mouse? Aquilo que eu escondo, e a máscara é aquilo que eu mostro, é o jeito que eu encontrei de ser amado, de ser querido, de ser benquisto, é o jeito que eu achei de lidar com o outro, né, de me manifestar no mundo. E como que a gente vai alimentando essas sombras? Então, a gente alimenta quando a gente mantém segredos de nós mesmos, então, assim, algo que eu não quero ver, e eu mesma não quero ver, não estou nem falando manter segredo em relação ao outro, é algo que eu não quero olhar. Quando eu fomento culpa ou vergonha, quando eu preciso de alguém para culpar, né, algo que aconteceu comigo, quando eu ignoro as minhas próprias fraquezas ao criticar os que estão à minha volta, quando eu vou para um lugar de separatividade, né, então assim, eu não quero nem olhar aquela situação, não quero participar daquele grupo, não quero ir no almoço de domingo, né, é uma forma da gente estar alimentando, da gente estar reforçando a nossa sombra, tá? Vamos fazer uma prática? Na verdade, eu acho que eu trouxe 2 práticas para a gente fazer. Então, a gente vai fazer a prática, depois eu volto um pouquinho na teoria e, se der tempo, acho que dá, que é 8h20 ainda, a gente faz outra prática. Essa fotinha você botou para me provocar, né? Não, eu escolhi a onda, essa fotinha. Todo mundo tem papel e caneta aí? Estão com papel e caneta? Tá. Ok? Então, assim, eu queria que vocês pensassem em alguém, identifique alguém que te incomoda, que te irrita. Pode ser que alguém que te incomode ou te irrite recorrentemente, ou pode ter sido numa situação específica, tá? Sei lá, foi lá no posto de gasolina, ou em alguma loja, alguma coisa. E eu queria que você qualificasse essa pessoa, aqui é para xingar mesmo, né? Identificando 2 adjetivos negativos, tá? Só que quando eu falo assim, o xingar, tô brincando, não é... Eu vou dizer para você qualificar mesmo, para não ficar também muito genérico. Ah, o cara é um filho da mãe, sei lá. Cuida para não ficar muito genérico. Identifique 2 adjetivos negativos dessa pessoa. Por exemplo, é egoísta, é folgado, é autoritário, é arrogante. E eu vou pedir para você escrever no papel um pouco dessa situação e destacar esses 2 adjetivos.
Ok? Alguém ainda precisa de um tempinho? Ok? Bom dia, Marta. Ok para todo mundo? Então, pedir agora para vocês tomarem uma respiração, se acomodarem na cadeira onde vocês estão, podem fechar os olhos, se acharem melhor. E eu vou pedir para vocês imaginarem essa pessoa que vocês trouxeram essa situação como se ela estivesse na sua frente. Então, feche os olhos, imagine essa pessoa como se ela estivesse na sua frente. E agora, internamente, você pergunta para ela, com essa atitude que tem essas qualidades negativas que você identificou, você pergunta para ela, com essa atitude, o que você quer me ensinar? E aí você intui o que essa pessoa tem para te falar. Você intui. E agora eu te convido para ampliar e para olhar em outras áreas da sua vida. E eu te convido a buscar situações onde você também se percebeu com essa atitude. Talvez no trabalho, talvez com amigos, talvez em casa. E aí, se você encontrou essa situação, você pode dizer para essa pessoa que está aí na sua frente: eu, em tal situação, também me comportei dessa forma. E aí você vai percebendo que quando projetamos em alguém a nossa sombra, nós enfraquecemos. E você percebe também que a vida é muito generosa, que ela coloca à nossa frente espelhos, espelhos de nós mesmos. E é nos relacionamentos que temos a oportunidade de nos vermos. E de perceber algo em nós que de alguma forma eu estou resistindo. E aí, a gente pode ir voltando para cá. Uma das formas da gente reconhecer e olhar para as nossas sombras é perceber o que nos irrita
nos outros, o que nos incomoda. Né? Porque se nos incomoda, de alguma forma a gente está resistindo àquilo, né? A primeira vez que eu fiz esse exercício era com uma pessoa que eu achava muito folgada. E daí eu me dei conta que o que ela tinha para me ensinar é que sim, que ela tem momentos que ela de prazer, de fluidez, e que talvez eu fosse muito workaholic, muito rígida, né? Aquela que está sempre estudando, que nunca se dá uma folga. Então fica o convite para quando a gente perceber que algo nos tira muito do nosso centro, nos incomoda demais, é um convite para a gente perceber por que aquilo nos pegou. É um convite para nós mesmos, em vez da gente projetar no outro, para que a gente aproveite essa oportunidade, para que seja uma oportunidade de autopercepção. Como que fica para vocês, como que foi, aí depois a gente pode fazer mais um exercício, que eles parecem bem simples, mas não são fáceis. Quem quer falar, quem quer trazer? Acho que eu vou falar um pouquinho, mais no sentido do acolher mesmo, né, a sombra. Porque tudo isso que que vocês falaram, e agora o exercício fez também, é que as primeiras vezes que a gente faz exercícios de sombra, parece que é tão difícil a gente reconhecer, porque a gente não tem a devida compaixão e amor pela gente também, né? Deve ter coisas que a gente vai descobrindo sobre a gente. E é muito interessante quando a gente começa a fazer agora o exercício, você já, de cara já percebe, né? Olha, pô, não quero encontrar fulano de tal por conta disso, né? Então, eu acho que assim, o quanto... esses dias eu ouvi assim, olha, que quando a gente acolhe, encolhe, né? É equivalente ao que você falou antes, que eu não lembro, né? E no livro nesse do efeito sombra, tem uma coisa super linda que a Debbie Ford fala, que é assim, a sombra não é um problema a ser resolvido ou um inimigo a ser vencido, mas um campo fértil a ser cultivado. Se a gente efetivamente quer chegar na essência, né? Achei linda a metáfora lá que você do desenho da imagem se colocou, Vanessa. E de verdade, eu acho que assim, quando a gente faz essa escolha para olhar para as sombras, são tantas, mas cultivá-las e ir fazendo os filtros, né, disso e aprendendo a ver isso é quase que uma libertação mesmo, né? Só queria compartilhar isso com vocês. Obrigada. Muito joia. Obrigada, May. Mais alguém? Ou vamos fazer outro exercício? Bem simples. Fê, quer falar? Não, às vezes não é fácil, né? É bem difícil, às vezes, a gente querer trabalhar. A gente às vezes fala, tá, vamos imaginar a situação, mas não é fácil. E isso que sempre parece que o outro está querendo mostrar alguma coisa mesmo, né? E esse mergulho no nosso mistério, assim, que eu acho que para todo mundo não é fácil, né? Porque é um campo bem subjetivo, assim, que a gente tenta sempre acessar de alguma maneira e não é muito fácil. Não é. Bem difícil, às vezes, né? Às vezes até para... Eu acho que a prática do livro, eu acho que é 3-2-1, não sei se é esse o número, né? Que às vezes não é fácil. Não é fácil. Não é, mas é um ato de responsabilidade, assim, sabe, Fê? Porque, assim,
Porque se só tem forma, não é sombra. É uma informação e você segue a tua vida sem nenhum contratempo. Agora, se aquilo te afeta, se aquilo altera o teu estado, é sombra. Então, qualquer coisa que te afeta, nem apenas te irrita, mas assim, coisas que te afetam positivamente também é sombra. Você tem aquilo dentro de você. Então, assim, você ter essa consciência de que se afetou o teu estado, é algo que você talvez não esteja querendo enxergar sobre si mesmo, é um ato de responsabilidade. Né? E aí você se torna responsável de como que você vai seguir a tua vida dali para frente, ciente de que isso pode ser utilizado a seu favor, né? Porque sempre você consegue transformar a sombra. Mas a primeira coisa é reconhecer, é acolher, isso que a Meire trouxe. Mas realmente não é fácil, mas é um trabalho que nem escovar o dente, tem que fazer todo dia, no mínimo umas 3 vezes por dia. Antes de dormir, né? Sempre a gente fazer ali, durante o dia, qual que foi aquele momento que... Gente, porque raiva, situações de desconforto, todo mundo passa, né? Quem não sente raiva, né, durante o dia com alguma situação? E aí, no final da noite, talvez fazer esse olhar, assim. Uhum. E no agora também, né? Pode ser bem potente, assim. Você tá numa fila de supermercado, eu sempre falo esse exemplo. Um dia eu me irritei profundamente com a mocinha do caixa. E assim, e aí você se distanciar de si mesmo, conseguir ter esse posicionamento mais de terceira pessoa em relação àquela situação que você está vivendo ali, nossa, se transforma na hora. Na hora eu vi o porquê que ela me irritava, na hora eu consegui atuar com potência, entendeu? Uhum. Mas é prática. Prática. Como tudo, prática. Marta, o que você quer trazer? Obrigada, Fê. Eu acho que é isso mesmo. E o interessante é quando a gente toma consciência, né, das sombras, a gente sabe o conceito e como que elas impactam em nossa vida, a gente começa a olhar o que está querendo me ensinar, né? A gente já começa a ter uma outra abordagem, né? E essas questões são todo momento. Então, ao invés de você entrar na fúria, na indignação, né? Você fala, o que está querendo me ensinar? Né? Acho que você começa a entrar em outro lugar. Isso que é o legal, entrar em outro lugar. Mas isso é tudo porque a gente aprende a conhecer, aprende essas técnicas, porque enquanto a gente não tem isso, fala, por que isso me incomoda? Vai pra lá, não me enche o saco, né? Eu não quero aprender nada com você, não. Sei lá, né? Quando a gente começa a ter a percepção, começa a ter uma consciência, fala assim, poxa, isso aqui me pegou, né? O que é isso aqui tá me pegando? E pega com as pessoas mais próximas, assim, que você nem imagina. Poxa, isso aqui me pegou por causa do quê, né? E foi engraçado que tinha uma questão, vou até abrir aqui, era a namoradinha do meu irmão que fez uma coisa, eu falei, o que ela tá fazendo isso aí agora, né? E pensei nela hoje. Aí veio ela me mandando mensagem aqui, eu falei, que conexão, né? E é engraçado isso, porque em algum momento eu também devo ter feito isso para alguém, né? E essa percepção que a gente tem, e isso que você está falando da prática, é praticar mesmo. E a gente sente na hora que pega, porque a gente começa a se conectar também com o presente, né? Isso que é ampliar também. Isso é muito interessante. Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada, Marta. Vamos lá, com vontade de fazer mais um. Tá, assim, trazendo algumas frases. Então, segundo Jung, a sombra é a soma dos aspectos do seu ser que você negou, depreciou ou rejeitou. Né? Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo lá do folgado, é algo que eu rejeito, eu não quero olhar, eu não quero uma folgada dentro de mim, né? E às vezes incomoda porque vem um espelhão, assim, né? Aquele que você está se vendo. Então, assim, ou eu estou vendo exatamente algo que eu super, né, que eu faço, ou tem alguém me mostrando algo que eu estou reprimindo, né? Então, em outras palavras, a sombra é aquilo que eu insisto que eu não sou. Aqui é uma frase do livro do Steiner, olhando um pouco para a antroposofia. Então, a redenção da nossa sombra só pode acontecer em função dos encontros. Ao ser espelhada nos relacionamentos, nossa sombra se torna mais consciente para nós mesmos, podendo ser redimida com a ajuda, a sabedoria e o amor da outra pessoa. Então, esse é o livro Homem e Mulher, do Steiner.
Então, essa prática que a gente fez aqui, bem rápida e simples, o convite é que a gente comece a perceber nas nossas relações e no nosso dia a dia aquilo que nos pega, né? Sombra é tudo aquilo que não é sustentado na primeira pessoa, a frase da Diane Hamilton. Aquilo a que você persiste, resiste. Então, aquilo que eu estou persistindo, que eu não quero, é aquilo que se apodera de mim, né? O que eu não assumo, o que você não assume, toma conta de você. Eu tinha essas frases no meu caderno, não sei se é do Jung ou não, mas enfim, é sobre sombra. Então, como que a gente pode encarar, né? Como que a gente pode reconhecer, integrar? Como disse a Meire, a gente não se livra dela, mas a gente pode reconhecer e pode integrar e pode entender o que tem de bom naquilo, né? Por exemplo, eu para integrar essa questão do folgado, eu reconheci que, pô, tem um lado bom, né? De eu dar um tempo para mim, de eu descansar, de eu de vez em quando ficar sem fazer nada. Então, um exercício que a gente fez foi um exercício para a gente se dar conta que a gente pode aprender com as projeções que a gente faz no outro. Não foi esse exercício que a gente acabou de fazer. Então, quando algo no outro me irrita, é um convite. É um jeito de eu reconhecer as minhas sombras. Uma outra forma, que aí é um outro exercício, eu acho que a Meire também comentou ali, a gente perceber que o ouro está na escuridão. Então, a gente perceber que sim, quando a gente coloca a luz nas nossas sombras, no fundo, ali tem ouro, tem a minha essência, tem algo muito potente. Então, outro exercício que eu queria fazer com vocês é assim, ele é bem simples também. Eu vou falar alguns adjetivos, e daí eu queria que vocês internamente falassem para vocês mesmos. Eu sou, né? Eu vou falar, por exemplo, saudável. Aí vocês falam para vocês mesmos, eu sou saudável. E eu vou pedir para vocês anotarem no papel aquelas palavras com as quais vocês não ficam à vontade. Tá? Ou aquelas em que você admira nos outros, mas você acha que não tem nada a ver com você. Tá? Então, vocês vão anotar as palavras que não deixam à vontade, quando você fala eu sou, e o adjetivo que eu vou falando, vários e vou dando um tempinho, tá? E escrever também aquelas palavras que representem coisas que você admira em outra pessoa, mas que você não incorpora a você mesmo. Ok? Então, vamos lá. Tem homem e mulher aqui, né? Eu vou falar. Então, eu sou amado, amada. Eu sou sexy. Eu sou radiante. Eu sou capaz. Você fala para você e vai sentindo no seu corpo, né? Eu sou arrebatador. Eu sou lindo.
linda. Eu sou romântico, romântica. Eu sou glamouroso, glamourosa. Eu sou desejável. Tá bom? Chega. Chega. Então, o convite desse exercício é eu perceber aquilo que eu só reconheço no outro, né? Ou que quando eu falo, me pega, né? A Rosário deu risada ali quando eu falei do sexo. Essa daqui, ó, vou pegar para mim, é uma que me... né? Então, vamos lá. Se o sexo me pega, é porque eu estou olhando mais o lado sombra dessa qualidade do que o lado luz, né? Porque tudo tem o lado luz e tem o lado sombra, né? Então, por exemplo, se eu fico incomodada em dizer eu sou sexy, é porque eu tenho uma sombrinha lá e tem algo que, né? Eu tô olhando o lado obscuro da palavra sexy, porque tem o lado, tem a luz também, né? Quando eu falo eu sou, qual que era aqui? Queria achar um outro, divino, poderoso, agora eu não me lembro, que tem uma lista de palavras aqui do livro, é um exercício do livro da Debbie. Pode ser também qualidades que eu só estou reconhecendo no outro. E uma das formas da gente reconhecer sombra, e daí a gente chama de sombra dourada, é quando é uma qualidade positiva, eu reconheço no outro e eu acho que eu não tenho, né? Então, o convite também, quando a gente estuda a sombra, é que a gente só reconhece no outro o que tem na gente. Então, isso vale também para o negativo e para o positivo. Então, se tem uma palavra que vocês anotaram aí, que vocês só reconhecem no outro e acham que não tem, fica o convite para vocês se auto-perceberem. Porque se eu reconheço no outro, é porque tem em mim, senão eu não reconheceria, né? Então, esse exercício era esse o convite. Eu perceber aquilo que eu só vejo no outro, então fica o convite para você se auto-perceber, que provavelmente você tem também, e ver aqueles que te pegam, porque se te pega, é porque você está mais conectado com o lado sombra do que com o lado luz. E daí fica o convite para você olhar qual que é o lado luz, né? Por exemplo, da palavra, estou usando sexy, Rosário, que foi, eu vi que você deu risada. Então, são exercícios simples para a gente percebendo o que nos pega, né? Eu quis trazer esses dois hoje. Diga, Cláudia. E aí, Iva, fiquei com vontade de só dar uma forma bem prática, assim, de como transformar aquilo que te pega, né? Então, vou usar um exemplo que veio aqui para mim. Eu sou romântica. Cara, isso me incomoda profundamente. Não é que eu não seja e daí eu vejo nos outros. Não, eu sei que eu sou e eu não quero ser. Então, assim, como é que eu posso transformar esse lado romântico que hoje está me afetando, né? Talvez pelo fato do momento de vida que eu esteja passando, que para mim romântico é coisa de gente imatura, coisa de gente, daquela minha menininha bobinha lá de trás. Então, assim, como é que eu vou integrar esse lado romântico para o lado luz, né, da coisa? É se perguntar o que tem de bom em ser romântica. Talvez o que tem de bom em ser sexy? Qual é, sabe assim, é como se você pegasse a régua. Então, assim, ser romântica é algo ruim. Agora, você ser um gelo, né? Tipo, ser uma geladeira também não é bom, né? Então, você pega
o oposto disso. E aí você pega essa régua e traz o romântico, né? Um pouquinho do positivo, o que tem de bom em ser um pouquinho romântica só? Ah, talvez se eu for um pouquinho romântica, eu vou trazer, sei lá, um pouco mais de afetividade, mais alegria, mais descontração na minha vida, eu vou passar por esse momento melhor. E aí eu ganho potência ao passar a integrar esse lado romântico que eu tô querendo abafar, esconder de mim mesma, e levar para o mundo isso de um jeito saudável, e não ficar escondendo de mim mesma, sabe? Então, acho que a pergunta prática que pode ajudar vocês a transformarem aquilo que veio nesse último exercício é: o que tem de bom em ser um pouquinho sexy, um pouquinho romântica, só um pouquinho? Se você pudesse se permitir, né? Dá esse abraço aí. Ai, ai. Ficou claro com esse exemplo prático, assim? Lu, quer falar? Não, eu ia falar que para mim é uma coisa que não pega, assim, né? É engraçado isso que o que pega para um, não, às vezes não faz o menor sentido, ou assim, não sei. Por exemplo, eu sou romântica e tá tudo bem. Então. É uma frase que, assim, ok, eu sou, e ok, eu sou. E nunca pensei muito se é bom ou se é ruim. E daí Então. para você já pega, assim, né? Como que às vezes uma frase para um pega, para o outro não faz sentido, que foi um pouco que a Vanessa trouxe lá no começo, né? Que às vezes a criança recebe, né, um retorno e aquilo passa desapercebido. Por exemplo, você é romântica? Eu sou. Não sei o quanto, nunca pensei assim se sou muito, se sou pouco, mas eu acho que eu sou. E tá tudo bem, Então, assim. e não tem nada de nunca foi mal uma em coisa ser. que. E não tem nada de mal em ser romântica, mas para mim hoje pega algo que me irrita profundamente, o fato de eu ficar viajando e me fantasiando historinhas românticas, entendeu? Assim como para mim não tem nada de mal em ser sexy. Para mim, você sexy, você está manifestando luz e vida e alegria na vida, que é tudo que é bonito esteticamente, que desperta sentimentos positivos nos outros, é algo positivo. Eu não vejo nada de errado em ser sexy, entende? É muito individual, por isso que E para mim já pega, porque totalmente... eu tô super acima, eu já me senti muito sexy, né? E hoje não me sinto, porque emagreci uns 20 quilos, entendeu? Então, assim, até na hora do vamos ver, ficou com vergonha, às vezes, assim, sabe? Às vezes, sei lá, deito numa posição, ai, que ridículo, né? Tipo, não tô sexy nessa posição, tem uma barriga aparecendo. Daí você já mela tudo, assim, né? Mas você não tem esse sentimento, assim. Por isso que é uma responsabilidade total, é uma autorresponsabilidade. E o que você pode fazer para sustentar a sexualidade ou o seu lado sexy vivo? Porque isso é algo bom, né? É algo que traz vida, né? Na época que eu vestia um vestido justo com super decote, e o peito estava no lugar e a cintura e a bunda também, estava tudo certo, né? Agora que tá tudo fora do lugar, eu não me sinto. Se eu fizer um vestido daquele, eu vou vestir ridícula, né? Mas o nosso convite hoje é assim, a gente começar a se auto-perceber, porque assim, a gente sente quando a gente escuta algo, aquilo, né, às vezes é uma flechada. E a gente começar a perceber e se colocar como ser observador, né? Ao invés de devolver para o outro, a gente se colocar como observador, tipo, se perguntar por que isso está me pegando, né? Qual que é a minha responsabilidade nisso? Que pode ser situacional, talvez, acho que o exemplo que vocês duas trouxeram, pode ser algo muito antigo lá, né? Pode ser algo mais profundo, enfim. Mas o convite é que a gente se coloque como observador, né? Porque a gente sente, né? Pega, cada um vai tem um que vai no estômago, outro vai, para mim vem no peito, assim, quando dá pegou. E é isso, que a gente fique cada vez mais observador de nós mesmos, né? Esse é o nosso convite de hoje, porque semana que vem a gente vai falar de prática de vida integral. O primeiro do módulo é sombra, não sei se a gente vai passar na sombra, né, Cláudia? A gente já passou hoje, mas enfim, e a gente vai dar uma olhada,
né? O que é ter uma vida integral, olhando de uma forma bem prática. Rosário levantou a mão ali. Rosário, antes da gente fechar, quer colocar alguma coisa? Oi. Sim, uma pergunta. Bom, sombra para mim é o exercício mais difícil. Sempre que eu fugia desse exercício. Mas, não, esse aí eu preciso um intensivão. Uma pergunta. Na prática 2, a Vanessa colocou palavras, normalmente, quase todas, se eu não estou errado, se não entendi mal, são positivas. Não teve uma, tipo, por exemplo, aquilo que você falou, folgado, né? Ou seja, porque tem palavras, você colocou adjetivos, mas todos eles positivos. Não tinha uma coisa assim, tipo, folgado, invejoso, fofoqueiro, coisa assim. Esse exercício valeria também com palavras negativas? Também Ou seja, vale. eu desejar ser fofoqueira? Também mas vale. Como que funcionaria? Se te pega, também vale. E também vale descobrir qual que é a parte boa, né? Por exemplo, colérico, sei lá. O que é a parte boa de um colérico? Vamos dizer, colérico é alguém que vai lá e faz. Então, assim, tudo tem o seu Ainda dá lado para bom e tem achar seu no lado colérico, sombra. acho. Mas imagine invejoso. Teria alguma coisa Tem de bom em você querer ter o que o outro tem? Se você pudesse querer só um pouquinho que o outro tem. Porque, ó, a gente pode botar na régua o total. Se a gente botar na régua, vamos para os extremos. Alguém que não é nada, nada, nada invejoso. É o quê? Que tá lá no outro extremo. Buda. Oi? Buda. Tá, mas vamos lá. Alguém que não quer nada, alguém que está mais passivo, né? Vamos tirar o Buda. Claro. Então, assim, se a gente trabalhar sempre numa régua, então, assim, o invejoso é alguém que vai atrás, que busca, entende? Não, então, é você perceber se aquilo ali te pega, porque o primeiro exercício é para ver se te pega, se te incomoda. Porque se te incomoda, tem algo que você está reprimindo, que você não quer olhar, entende? Deixa eu dar um exemplo rapidinho para tentar pensar nisso. Às vezes a gente olha o invejoso só no sentido daquela pessoa ruim mesmo. Mas às vezes, se eu tenho um pouco de inveja das conquistas do meu irmão, isso me motiva a trabalhar, não para ter mais do que ele, mas para alcançá-lo. Então, um pouquinho de inveja nesse sentido é o oposto, por exemplo, da preguiça, que me imobiliza, que me bloqueia. Então, um pouco nesse sentido, talvez. Eu estou pensando assim para mim, não sei se isso... Obrigada, Alfredo. Esses dias eu lembrei que um curso... Cadê a Débora? A Débora não está mais aqui. Alguém falou da inveja, dizendo que a inveja é aquilo que eu estou vendo do outro, que na verdade eu poderia estar manifestando, mas que eu não estou deixando de lado, né? Está deixando de realizar. Posso dar um exemplo aqui? Cada vez que a Vanessa mostra a biblioteca dela e fala que leu 300 mil livros, eu morro de inveja, mas não é uma inveja de vou lá queimar a biblioteca dela para ela não ler mais nada. Não é isso. É assim, por que eu sou um ser humano como ela? Por que eu não estou lendo? Se para mim sempre foi uma coisa importante, em algum momento eu parei de ler, eu sempre li. E depois da maternidade, a maternidade me bloqueou em algum ponto, assim, que eu parei. Eu adoro estudar e ler é uma das coisas, mas por que eu não consigo mais parar e me concentrar e ler o livro até o final, assim? Então, rapidinho. Essa inveja, na verdade, vem me trazendo, e aí, não só da Vanessa, mas de outras pessoas que eu vejo que estão lendo, e daí eu comecei voltando aos poucos, eu estou voltando a ler, assim, e a curtir o processo da leitura, do aprendizado através dos livros, assim, então, eu acho que é usar essa inveja de uma forma positiva, assim, né? Rapidinho, eu e meu irmão, a gente teve uma disputa que eu sou mais velho, aí eu graduei, aí ele quis graduar, aí ele passou na minha frente e fez mestrado, aí eu fiz mestrado, e eu não consigo tomar o mestrado dele, ou tomar a graduação dele, mas a inveja me motiva a alcançar, porque aí agora os dois têm graduação, os dois têm mestrado, então não é inveja só no sentido do querer do outro, né? Mas querer como ou com o outro. Isso. Obrigada, Alfredo. Então, e por isso, mais uma vez, eu trago a responsabilidade, Rosário, porque assim, se te afetou, seja positivo ou negativo, sem julgamento moral,
Porque, assim, ser romântica pode ser positivo ou negativo, depende do ponto de vista. Então, tira o julgamento, tira essa classificação de positivo e negativo, assim, te afetou, pega que é teu. Bateu, doeu, pega que é teu. E é bendito ditadozinho, se bateu, doeu, pega que é teu. E aí a tua responsabilidade de transformar isso em ação, e ir atrás, que nem o exemplo que o Alfredo trouxe, entendeu? E lembrando que todos nós temos todas as qualidades positivas ou negativas, nós somos o universo, então todos nós somos invejosos, arrogantes. O negócio é como que a gente lida com isso, reconhece como que a gente manifesta, em que dose que eu manifesto. Esse livro, até da Debbie Foster, ela começa falando, tá, e o cara que assassina, ela vai por um exemplo bem extremo aqui, né? Sim. Enfim, depois tem que ler ali de novo. Mas, assim, todos nós, se um ser humano é capaz de fazer algo, todos nós temos isso dentro de nós, de alguma forma. Talvez seja o contexto, a situação que nos tenha dado oportunidade de manifestar, né? Então, e conforme a gente olha para isso, né, e entende, enfim, encara isso, a gente põe em luz, a gente consegue lidar melhor. Né? Que se eu não quero nem olhar, aquilo ali fica numa pressão que pode ser que venha à tona com algum evento, alguma coisa que faça com que aquilo seja disparado. Tá bom? Super. Muito obrigada. Tá bom. Eu vou entendendo mais. Agora vamos ver o que eu tenho com você que me deixa tão incômoda.